Hoje, vamos aprender a fazer a instalação elétrica de uma lâmpada. Mas antes, uma breve historinha. O que uma simples lâmpada e aprender a instalar ela tem a ver com eu ter me tornado hoje engenheiro eletricista? Quando eu tinha aproximadamente uns 12 anos, eu tinha na minha rua um senhor muito curioso e que nos fundos da casa dele ele tinha um enorme galpão onde ele fazia móveis. Mas ele fazia todo tipo de coisa. Ele trabalhava com mecânica, ele trabalhava com pintura, com eletricidade, com construção de casas, alvenaria. Então, eu ajudava ele. Ele tirava alguns de nós da rua em troca de uns trocados e alguns lanches bem gostosos no fim da tarde. Com isso, a gente se envolvia, não se metia em confusão, na periferia lá da minha cidade, no interior. Muitos de nós tomamos gosto e descobri que a gente podia, com nossas mãos e um pouquinho de pensamento e ideias, ganhar nosso próprio dinheirinho. Não depender simplesmente só de um trabalho formal. Mas o curioso foi que uma vez, sentado perto de uma salinha que sempre estava fechada, e ele deixou aberta naquele dia, eu notei que tinha vários livros sobre eletricidade, eletrônica e vários aparelhos eletrônicos e elétricos desmontados. Ele viu algum brilho no meu olhar e resolveu me ensinar a instalar uma lâmpada numa rede elétrica. Assim, do nada. Exatamente esse método que eu vou mostrar para vocês. Como foi que ele me ensinou, eu vou explicar usando as mesmas palavras. Isso ficou tão gravado na minha mente e me causou um impacto tão profundo que muitos anos depois me tornei engenheiro eletricista. Tomei gosto pela coisa, lá com meus 12 anos de idade, pelas mãos de alguém que quis me tirar da rua e do contato com coisas não muito boas. Então vamos lá? Vamos aprender a instalar uma lâmpada. Eu vou fazer exatamente como meu saudoso vizinho, seu Pedro, do qual tenho muito carinho, ele me mostrou. Então basicamente, ele me mostrou uma lâmpada e me disse que ele ia representar ela pelo seguinte símbolo. Exatamente assim. Essa lâmpada, ela tinha dois terminais. Ela tem dois terminais. E eles estão presentes no corpo dela, um preso nessa parte metálica de alumínio, outro isolado por esse material e aqui, preso aqui nessa parte metálica, na parte bem de baixo da lâmpada. Aqui vai um fio, aqui vai outro fio. Então ele desenhou dois terminais nessa lâmpada, representando essas duas partes. A seguir, ele representou mais dois pontos, assim, que seriam basicamente a chave. A chave elétrica comum, ela tem basicamente duas posições. Então, para representar a mudança de posição, ele fez um risco assim. E para terminar todas as ligações, nós precisamos de fios. Mas antes, ele mostrou um outro elemento que precisava ser conhecido, que era a rede elétrica. A nossa rede elétrica da casa. Que basicamente são dois fios que vêm lá da rua. Um conhecido como neutro e outro conhecido como fase. E fez o desenho exatamente assim. Então, como eu faço para ligar uma lâmpada? Basicamente, eu preciso que a corrente elétrica saia de um desses fios, passe por dentro dela e volte para o outro fio. Perfeito? E para fazer com que a corrente elétrica, os elétrons circulem, como já foi falado no nosso cursinho lá de eletrônica para ensino fundamental, você precisa de um caminho, e esse caminho é representado por fios. Então, a primeira regra para ligar uma lâmpada à rede elétrica. Eu preciso descobrir
qual desses fios na minha rede é o neutro. Não vou entrar em detalhes agora, mas depois que você descobre, você pega essa parte aqui, através do suporte de rosca, é a rosca de fora. Você pega o pino ou parafuso que tem a ver com essa rosca e puxa um fio diretamente e emenda lá no neutro. O parafuso que sobrou, o outro fio, vai ligado então num dos terminais da nossa chave. Nesse caso, vamos colocar no parafuso do meio. Ok? Então você puxa um fio da sua lâmpada, o parafuso que sobrou, e liga num desses terminais aqui. O pino que sobrou da nossa chave, você vai trazer ele e ligar no fio que sobrou, no caso aqui, o fio fase. Por que tem a chave? Porque eu não quero que a lâmpada fique ligada eternamente, né? Eu quero que ela seja desligada. No momento em que eu fizer esse movimento na chave, esse metal vai encostar aqui, vai fechar o circuito e minha lâmpada vai acender. Quando eu quero desligar, eu viro o terminal para o outro lado, o metal vai desencostar, vai abrir o caminho e a minha lâmpada vai apagar. E é assim que faz a instalação elétrica de uma lâmpada na rede elétrica com segurança. Lembrando sempre que o fio que vai direto à rede sempre vai no neutro. O fio que vai na chave vai ao fase. Algo que é muito importante e não deve ser esquecido. Esse aqui é o desenho esquemático de fiação de como é feito o procedimento, na teoria. Na prática, quando você for realizar o trabalho, a primeira coisa a fazer é ir lá no relógio de medição da sua casa e desligar o disjuntor, desligar toda a energia da casa. Nunca se deve trabalhar com circuitos energizados, ou seja, com energia dentro da casa ou na sua rede que você está trabalhando. Existem profissionais que trabalham com o que nós chamamos de linha viva, ou seja, com tudo ligado e eles têm que trabalhar. Como é o pessoal que trabalha na manutenção, às vezes na rua, ou naquelas grandes indústrias que as coisas não podem parar, mas eles têm um treinamento profissional, eles são capacitados para fazer esse tipo de serviço. Nenhuma pessoa, principalmente aprendizes ou leigos, deve fazer qualquer serviço na rede elétrica sem desligar o fornecimento de energia, sem desligar a fonte. Isso aqui basicamente é a fonte, então você tem que cortar esse circuito fora, desconectar ele e daí você consegue fazer qualquer trabalho. Por que isso? Segurança. Sua vida é importante, não é brinquedo. Nós vamos agora converter o nosso circuito elétrico em um circuito real. Embora seja didático, um circuito prático. Bora lá? Note que por ser um circuito, uma placa para montagens didáticas, ela segue exatamente o mesmo símbolo que eu mostrei para vocês. Eu não sabia na época, mas aquilo que o seu Pedro estava tentando me ensinar era justamente a simbologia correta para você nunca ter problemas ao ler e interpretar diagramas de fiação. Esse símbolo ele é praticamente universal, então você vai ver isso em inglês, português, europeu, às vezes muda, mas esses símbolos são muito importantes de aprender, porque é uma linguagem, independente da língua, você vai saber interpretar. Que tem o suporte, né? Onde a lâmpada, essas lâmpadas comuns, elas são presas. Note que aqui dentro, ele tem uma rosca, onde você rosqueia a lâmpada, e isolado, bem no fundo aqui, ó, tem uma plaquinha de metal, como se fosse uma molinha. O que vai acontecer? A rosca vai tocar nessa rosca interna e a parte de baixo vai tocar nessa molinha. E estão isolados, nesse caso aqui, por cerâmica.
enquanto a lâmpada está isolada por mica. Nenhum desses materiais deixa passar eletricidade. Então não tem perigo de um fio encostar no outro, que é o que acontece quando dá o curto-circuito. Então, para evitar isso, tem esses isolantes nos dois materiais. Se olhar embaixo do soquete, aqui alguém já fez as ligações nos pinos internos aqui. Eles têm dois parafusos embaixo. Eu não vou desmontar, mas embaixo dela tem dois parafusos. Um desses parafusos dá contato elétrico mecânico com essa molinha. O outro parafuso dá contato elétrico mecânico com a rosca. No momento que você coloca os fios, eles vão fazer contato com esses parafusos. E esses fios você vai levar para a rede elétrica, que aqui no caso está representada por esses bornes. Então eu vou rosquear a minha lâmpada, exatamente como estava lá no circuito elétrico. E o que eu preciso agora? Eu preciso da minha chave, do meu interruptor, que está aqui. Um dos fios vai para o meu neutro. Então eu vou usar um cabinho especial, também para fins didáticos, que vai ligado num dos terminais. E eu vou colocar isso diretamente no neutro da minha tomada. Então esse está pronto. O outro, lembra, tem que passar por dentro de uma chave, do interruptor. Então eu vou colocar outro cabinho especial, que na ponta dele eu consigo prender no parafuso. E vou fazer a ligação num dos parafusos da minha chave comum. Vou fazer isso agora. Vocês notarem, ele tem um furo, um orifício. Você solta o parafuso para liberar o orifício e você faz o aperto. Uma coisa que é importante lembrar, aqui é um fim didático, mas ainda assim, sempre faça ótimos apertos nas emendas. Não deixa frouxo, porque isso dá aquecimento e pode queimar as lâmpadas, pode queimar os aparelhos, porque fica dando aqueles contatinhos, e esses contatinhos, essas vibrações, o fio fica frouxo, faz com que produza faíscas, e essas faíscas elas danificam os aparelhos e as lâmpadas. Então sempre fios de tomadas, fios de lâmpadas sempre bem apertados. O outro terminal eu vou ter que levar então para o meu fio fase da rede. Nesse caso, tem outro cabinho aqui especial que eu vou prender aonde? No parafuso que sobrou. E vai sobrar uma ponta em formato de tomada que vai lá no meu fase da rede. Ok? Então eu vou fazer o aperto aqui. E a minha chave está pronta. Vamos recapitular o nosso circuito. Um fio, sozinho, sem nada, em formato de pino de tomada, vai no neutro da rede. Perfeito, pronto. O outro fio, adaptado, vem até a minha chave, num dos parafusos. Outro fio vai no outro parafuso, que em formato de pino de tomada, vai agora para meu fio fase, meu ponto fase da rede. E nosso circuito está pronto para ser ligado. Vamos então agora ao próximo estágio. Dito isso, e com nosso circuito prático pronto, agora nós temos que descobrir o seguinte. Eu não vou abrir uma caixa de medição ou relógio da casa, ou então entrar lá na rede e fazer a ligação para vocês.
Até porque não é muito seguro. O que eu vou fazer então, eu vou usar como se fosse a nossa rede elétrica uma extensão de tomadas. Ela está ligada numa tomada aqui da casa. Eu vou fazer a ligação então do que vem do interruptor e do que vem da lâmpada aqui. Mas como saber então qual é o fase e o neutro? O do meio é sempre o aterramento da casa, o fio de aterramento, de segurança. Então existem basicamente duas maneiras relativamente baratas, usando um instrumento bem simples, chamada chave teste. É barata, é útil em muitos casos, embora não seja a mais confiável do mundo. Mas qual é o papel dela? Você encosta o dedo aqui nessa parte metálica, o resto do corpo dela é completamente isolado. Aqui dentro tem uma lâmpadazinha, que só vai acender quando eu encontrar o fio fase. Teoricamente é assim que funciona. Na prática pode acontecer alguns problemas, mas esse não é o detalhe. Vamos descobrir então qual desses buracos, já que o do meio não é, se a instalação foi feita certa. Como foi o fio? Eu sei que no meio não tem tensão, porque aqui é o fio de terra, de aterramento. Não acendeu, então é o neutro. Consegue ver? Está acesa. Aqui é o fase. Então qual é o fio da instalação da lâmpada que deve vir nesse pino? O fio que vem da chave. No caso, esse aqui, do interruptor. Vou colocar ele aqui. O fio que sobrou é o que vai então para o neutro e vai ser ligado aqui. Note que já ligou porque o interruptor já estava ligado. Quando eu desligar, desliguei a minha lâmpada. O que está acontecendo aqui? Existe uma força chamada tensão elétrica. Isso aqui pode ser considerado a nossa fonte. As fontes elas produzem tensão elétrica. Essa tensão ela quer sair daqui. Essa força quer empurrar os elétrons para algum lugar, só que não tem nenhum lugar para eles irem. Quando eu fecho, aqui tem um caminho para eles circularem, para saírem do fase e voltarem para o neutro, ou vice-versa. Quando eu fecho o caminho, quando eu abro as porteiras, digamos assim, da estrada, os elétrons saem de um dos fios, passam por dentro de um elemento que tem aqui dentro, que quando os elétrons passam por ele, ele acende, ele fica incandescente, né? Por efeito térmico, que produz luminosidade. Esses elétrons, a circulação deles dentro da lâmpada é que faz a lâmpada acender. Nesse caso, nesse modelo de lâmpada. Existem os modelos de LED, que é outra história. Mas todos eles precisam que os elétrons fiquem circulando dentro do elemento. Quando eu abro o circuito, quando eu fecho a porteira, não tem como os elétrons passarem para lá, então não produzem, não dissipam energia, não produzem, nesse caso, luminosidade. Perfeito? Conseguiram entender? Então, basicamente, o que eu mostrei para vocês foi a conversão de um circuito elétrico num desenho esquemático de fio, convertido para uma aplicação prática. Ok? Mais uma vez lembrando, não esqueçam, se for fazer algum tipo de trabalho na rede elétrica, sempre desliga o disjuntor, sempre desliga a energia lá no relógio. Por favor, nunca, em hipótese alguma, faça esse tipo de coisa com a rede, a energia elétrica ligada. Outra coisa importante, se você não está num curso técnico, se você não tem formação e experiência, e se você for jovem, nunca faça esse tipo de coisa sozinho. Sempre tenha um profissional ou um adulto por perto. Um detalhe muito importante, uma das principais regras de trabalhar com energia elétrica é sempre trabalhe aos pares. Nenhum eletricista jamais deve trabalhar sozinho. Por quê? Questões de segurança. Se acontecer algum problema, o outro tem condições de prestar socorro. Não é um serviço para leigos, ok? Não importa o quão confiante você seja. Isso aqui é só para fins didáticos. E eu quero mostrar para vocês um outro instrumento um pouco mais caro que aquela chavezinha teste ali comum, que é um alerta de tensão elétrica, de corrente elétrica, de tensão, por não contato. Isso aqui não tem contato elétrico, é um plástico isolado aqui. Ele tem uma espécie de sensor que ele nota
uma densidade grande de elétrons num lugar e ele consegue dizer onde é o fase. Olha, por meio, aqui a bateria está fraca, mas ele acende essa ponta e ao mesmo tempo ele faz um som. Presta atenção, aqui é o neutro, né? Como já notado, vem direto para a lâmpada. E aqui é o fase, ó. Note que eu consigo ver até onde ele vai. Aqui para cá já não tem mais porque a chave está aberta. Quando eu fechar a chave, olha, ele faz a viagem, então mostrando que os elétrons a partir de agora, ó, estão passando para cá. Muito bom, espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o teu joinha aí, se não é inscrito no canal, se inscreva. E para mais vídeos como esse, é só pedir, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.